Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Salve, salve, meu amigo e minha amiga empreendedora estratégica. Bom ter você aqui comigo. Eu sou Jorge Penilo, sou especialista em negócios, especialista em estratégia empresarial e estratégia de sucesso para os seus negócios. Ah, gente, não se esqueça, coloque o sininho para tocar, dê um like e se inscreva no nosso canal, é isso aí. E ainda mande o link para os seus amigos e para as suas amigas que querem ter sucesso nos negócios, que querem ter negócios que dê muito resultado, muito lucro, porque é aqui, com Jorge Penilo, que você tem essas dicas fundamentais toda semana pelo YouTube. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre ambiência e amarras do passado. Talvez você ache estranho essa palavra ambiência, mas ela vem de ambiente. É o ambiente que determina o nosso sucesso ou não. O bairro que você mora tem o poder de determinar quem você é. Sabia? As pessoas que você anda no bairro que você mora são capazes de determinar o seu sucesso. Os lugares que você frequenta são capazes de determinar o seu sucesso pessoal, profissional e tudo aquilo que você espera na sua vida. Tem uma dica importante para falar sobre os seus familiares, mas não me leve a mal. Se você não soltar as amarras com a sua família, você vai ficar preso exatamente onde você está. As pessoas de lá, elas na verdade, da sua família, por gostar tanto de você, te amar tanto, elas não querem que você sofra. E aí, todas as vezes que você vem com ideias mirabolantes, eu quero me tornar um executivo de uma grande empresa. Eu quero me tornar uma executiva de uma multinacional. Eu sonho em ser uma comissária de voo, quero fazer voos internacionais por empresas, pelas 3 maiores empresas de aviação do mundo. Eu quero ser médico, eu quero ser neurocirurgião, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser cantor, eu quero ser influencer, eu quero ser empresário, eu quero ter a minha própria rede de franquias. Todo mundo sabe que não é fácil, é difícil. E por tanto amar você, meu amigo e minha amiga, seu pai e sua mãe vão te desencorajar, porque eles não querem ver você sofrendo, eles não querem ver você passando necessidades. E muitas vezes a gente, para conseguir vencer na vida, a gente precisa tapar os ouvidos do que os pais nos falam. Se você não arriscar, pode ter certeza que não existe chance nenhuma de você ter sucesso profissional. Eu tive que fazer isso. Eu não fui criado para ser empresário. Não, eu fui criado para ser CLT. Meu pai e minha mãe tinham um sonho que eu tivesse um emprego numa excelente empresa. Foi isso que eles colocaram na cabeça. E eles nem tinham sonho que eu estudasse tanto. Eu tenho 8 formações universitárias, para vocês terem uma ideia de tanto que eu estudei e estudo até hoje na minha vida. Eu estudo sem parar. Todo ano, por semestre, eu faço uma extensão universitária. Todo ano. Então vocês já conseguiram entender aí a quantidade de graduações, pós-graduações e extensões universitárias que eu tenho. É bastante. Mas nem estudar tanto assim minha mãe não queria. Não queria que eu estudasse tanto, ela queria que eu desse mais atenção para ela. E aí quando eu falo de familiares, gente, eu tô falando inclusive do cônjuge da gente, tá? Namorado, namorada. Tô falando das pessoas que você convive, que você divide o seu amor, tá? Pessoas que você ama mesmo e que amam você. Elas querem atenção. Então, uma pessoa para estudar, muitas vezes ela tem que ficar muito tempo fora de casa, ela tem que dar muita atenção aos livros, muita atenção às lições que os professores passam. E aí essas pessoas acabam fazendo com que você não consiga chegar onde você sonha, onde você almeja. E aí você tem que abrir mão. Então a influência de familiares, ela é peça fundamental no seu sucesso. Se você não soltar essas amarras com familiares, não tenha dúvida, você será uma pessoa frustrada, fracassada, que quando chegar na idade madura, você vai falar assim, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, mas eu não fiz por quê? Porque me seguraram. E depois você se arrepende. E até filhos, tá? Até filhos. Sabe por quê? Os filhos também vão embora. Eles deixam a casa da gente. E aí, eles querem o tempo todo a nossa atenção. E aí você precisa ser inteligente de dividir esse tempo e sobrar um tempo fundamental para que você lute pelo seu sonho, para que você lute pelos seus projetos, para que você os coloque em prática e consiga ter o sonho
realizado que você sempre teve. Segundo ponto são os amigos. A ambiência com os nossos amigos, o ambiente que nós frequentamos com os nossos amigos, faz com que nós tenhamos sempre as mesmas conversas com aquelas pessoas. Escolher o lugar onde eu quero estar é opção sua. Por exemplo, teve um período na minha vida que eu adorava jogar futebol de campo. E aí as pessoas que jogavam futebol comigo, eu sempre gostei muito de esporte, sabe, gente? E as pessoas que jogavam futebol comigo, nenhuma tinha uma visão de futuro. Nenhuma eram pessoas assim que elas queriam ser vencedoras, ou que elas quisessem ter um negócio próprio, ou que elas quisessem ser donas do seu tempo, da sua liberdade geográfica, da sua liberdade financeira. Eles não tinham esses sonhos. Eles só gostavam de jogar futebol. Então eles jogavam 3 vezes por semana. Por incrível que pareça. Sábado, domingo e às vezes na quarta-feira à noite. E eu pensava assim, puxa vida, não é isso que eu quero pra mim. E aí, teve uma vez, gente, que eu fui jogar futebol e aí as pessoas que iam jogar futebol comigo, elas estavam consumindo, assim, substâncias ilícitas, sabe? E aí eu tava colocando meu meião pra começar a jogar, porque nunca usei droga, não gosto disso. Eu colocando meu meião, assim, pra entrar em campo, eu tinha já colocado a faixa no pé, embalado meu tornozelo direitinho, porque é fácil você torcer o tornozelo jogando futebol. E aí, no momento que eu fui colocar minha chuteira, eu fiquei olhando aquelas pessoas assim, eu falei, me perguntei, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu falei assim, não é pra eu estar aqui, não é com essas pessoas que eu quero andar. Eu falei, imagina se a polícia vem aqui e pega esse tipo de coisa, aí eu vou junto, eu não quero isso pra mim. E aí, calmamente, eu tirei minha chuteira, tirei meu meião e comecei a desenrolar a faixa do meu pé. E algumas pessoas que estavam lá, elas falaram assim, não, a gente já sabe que você não curte essas coisas aqui, fica em paz, fica tranquilo. Aí eu falei, não, é que eu não quero estar aqui. E falei abertamente, gente, eu não me sinto confortável aqui. E aí o pessoal, assim, começou a fazer cara feia pra mim, mas eu não liguei. Eu simplesmente coloquei tudo no meu embornalzinho, na minha bolsinha, e fui embora pra minha casa. E cheguei em casa e contei pra minha esposa. E aconteceu isso, e isso, e isso. E eu resolvi colocar minhas coisas dentro da minha bolsinha, o meu embornal e ir embora. Aí minha esposa olhou e falou, você sabe escolher seus amigos. Então, gente, o ambiente que você escolhe vai determinar se você vai ser uma pessoa de sucesso ou não. As pessoas que andam com você, elas vão determinar se você vai ser uma pessoa de sucesso. Elas vão influenciar até no seu vocabulário. É impressionante como o vocabulário do bairro que a gente mora impacta na gente. Quando jovem, que eu falei pra vocês, que quando criança, eu morei num bairro muito simples, depois, na adolescência, continuei morando num bairro simples, e lá as pessoas falavam muita gíria e muito palavrão. E eu já notava que eu era diferente, eu falava assim, poxa, eu não gosto de ficar falando palavrão o tempo todo. Não que eu não fale, tá? Qualquer ser humano aí fala palavrão, tá? Às vezes ele tá sozinho no banheiro, às vezes acontece alguma coisa, às vezes você tá dirigindo no trânsito, você fala pra você mesmo, né? Às vezes acontece alguma coisa que vai lá falar um palavrão pra aliviar a sua alma, né? Mas não é pra falar o tempo todo, né? Na frente das pessoas mais cultas, pessoas mais idosas, pessoas mais intelectuais, né? Pra você utilizar esse tipo de vocabulário. E eu já vinha refinando o meu vocabulário porque eu sempre fui um exímio leitor. Sempre gostei muito de ler. E aí eu percebia que todas as vezes que eu voltava pro bairro que eu morava, eu voltava a falar do jeito que eles falavam. E quando eu ia pra faculdade, eu tinha que ficar me policiando pra não falar do mesmo jeito que o meu bairro falava. Porque é impressionante, só o jeito que você fala, só o seu vocabulário, só as palavras que você utiliza, já diz exatamente de onde você é. E aí portas serão abertas ou não, portas serão fechadas ou não, de acordo com as suas palavras. Palavras têm um poder gigantesco sobre o seu sucesso. E aí eu digo pra você, o bairro onde você mora é um ambiente que influencia no seu vocabulário, influencia na sua comunicação. Portanto, se você ainda não tem condições de morar num bairro melhor, se você quer mudar daquele lugar e ainda não tem condições, more lá. Mas não frequente constantemente aquele ambiente. Escolha os lugares que você quer frequentar. Eu comecei a frequentar um pouco mais de bibliotecas no centro de São Paulo. Eu ia lá no bairro da Liberdade, e na Avenida Liberdade tem uma biblioteca lá na Vergueiro, na Rua Vergueiro. E eu frequentava bastante aquela biblioteca, e aí eu comecei a ter contato com pessoas que tinham a mesma forma de pensar que a minha.
E aí, quando eu voltava pro bairro onde eu morava, eu já não conseguia mais falar com tanta naturalidade, do jeito que eles falavam lá, a quantidade de gírias e palavrões. Mas eu já estava escolhendo as pessoas que eu queria que estivessem ao meu lado. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, saí desse bairro simples, fui morar num lugar bem pequeno com a minha esposa, mas num lugar um pouco melhor, onde as pessoas tinham o mesmo vocabulário que o meu. E aí eu comecei a me policiar cada vez mais, para melhorar o meu vocabulário. E os resultados foram aparecendo. O ambiente, ele impacta inclusive na sua mentalidade, o seu jeito de pensar, a sua forma de enxergar a vida, a sua forma de enxergar as pessoas, a sua forma de enxergar os negócios. Eu conheci um cara que ele era dono de um serviço de terraplanagem, ele era empresário, mas, gente, ele tinha um vocabulário tão ruim, tão recheado de gíria muito pesada e uma quantidade de palavrões dentro do vocabulário dele, que você sabia que ele acabava inibindo os clientes que iam lá conversar com ele. Ele começou a falar muito com o poder público para poder fazer terraplanagem em ruas, só que ele tinha uma extrema dificuldade de fechar os negócios, vencia a licitação, tinha dificuldade de dar continuidade porque as pessoas achavam que ele era uma pessoa, inclusive, mau caráter, que ele era uma pessoa, abre aspas, um ladrão, porque ele falava muito parecido com isso. E uma oportunidade, ele conversando comigo, mano, não sei qual é que é, velho. Eu consigo até uns negócios bons aí, sabe? Mas o negócio não vira. Por que você acha que isso acontece? Aí eu falei assim pra ele, olha, respeitosamente, disse o nome dele, mas é a maneira com que você fala. Você conversa com um subsecretário de obras de alguns municípios, você conversa com pessoas que são donos de terrenos enormes, gigantescos, que vão fazer grandes loteamentos. À medida que você fala, as pessoas elas ficam desconfiadas do seu vocabulário. E isso impacta no seu negócio. Mano, você acha que é isso? Aí eu falei assim, olha, do meu ponto de vista não é achar, é análise técnica. Estou dizendo para você que a sua escolha de palavras, o seu vocabulário, ele não é um vocabulário de negócios, não é um vocabulário de business. Aí como é que eu faço para mudar? Olha, a primeira coisa, você começa a ler, porque vai mudar o seu vocabulário. Começa a prestar atenção nas músicas que você ouve, porque ela vai influenciar no seu vocabulário. Começa a prestar atenção nas pessoas que você anda, que vai influenciar no seu vocabulário. E aí, isso vai impactar muito na sua mentalidade, muito. E o jeito que você enxerga o mundo. Você vê como que é tão forte o ambiente, gente, tão forte. Foi feita uma certa oportunidade na finalzinho da década de 70, começo dos anos 80, nos Estados Unidos. Pegaram 2 estados diferentes, o estado de Nova York, na cidade de Nova York, e pegaram Palo Alto, que é na Califórnia. São lugares bem opostos, sabe? Como se fosse assim Rio Grande do Sul e Amazonas no Brasil. Lugares bem distantes um do outro. E eles colocaram 2 carros em cada um desse ponto. Um carro de polícia. Colocaram um lá no bairro do Brooklyn, colocaram outro lá em Palo Alto. E aí eles começaram a prestar atenção como que as pessoas se comportavam. No bairro que eles colocaram no Brooklyn, tudo em volta era pichado e quebrado. E lá no Palo Alto, que era um lugar mais sofisticado, eles colocaram o carro. E aí, o que aconteceu com essa experiência? Em uma semana, as pessoas do Brooklyn já tinham quebrado todo o carro, que era da polícia, inclusive. Quebraram os vidros, roubaram os pneus, eles picharam o carro, e lá em Palo Alto não. E aí o que eles fizeram? Então nós vamos ver agora como é que o ambiente se comporta. Aí eles foram lá e recolocaram as peças no carro de Nova York. E aí eles foram lá e quebraram um vidro do carro que estava na Califórnia, que era o bairro mais sofisticado. As pessoas lá de Nova York, elas foram lá e quebraram de novo os vidros do carro. E as pessoas do Palo Alto, ao invés de quebrar os faróis, por exemplo, ou pichar os carros, elas ligavam para o xerife perguntando por que tinha um carro abandonado com vidro quebrado lá e pedia para pelo menos substituir o vidro. E eles iam lá e substituíam de novo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o bairro do Brooklyn, como já estava tudo quebrado, já estava tudo deteriorado, aquele carro novo que estava lá, ele não combinava com o ambiente. E as pessoas quebravam o tempo todo. E aí aconteceu o inverso, lá em Palo Alto, na Califórnia. As pessoas diziam que aquele carro quebrado não combinava com o ambiente. Então eles queriam que, de imediato, fosse reparado o veículo.
Isso quer dizer que na sua casa, o seu ambiente impacta no seu sucesso pessoal e profissional. Se você tem uma casa que é totalmente bagunçada, se você não tem uma casa organizada, vai impactar na sua mente e na sua mentalidade. Se na sua escola tudo é uma bagunça, tudo é quebrado, você vai enxergar que é normal você se vestir mal, você vai achar que é normal você ter um vocabulário extremamente pobre, e você vai achar que é normal as pessoas quebrarem tudo. Arrume sua casa, arrume sua cama, arrume seu quarto. Quer ser de sucesso? Começa a arrumar seu quarto. Quer ser de sucesso? Organize sua empresa. Ano passado eu fiz um trabalho fantástico para uma empresa que ela era muito, muito, muito bagunçada e ela queria ter a certificação da ISO 9001. E ela falou, por onde nós vamos começar? Eu falei, a primeira coisa que nós vamos fazer é limpar todos os pontos da empresa e vai ter um lugar para cada coisa em seu lugar. Começamos por ali. Ali eu estava organizando a mente das pessoas. Depois eu vim falar a respeito de norma de ISO 9001. Se organize. Não fique com as suas janelas quebradas. Tudo que quebrar na sua casa, conserte. Joga as tampas de Tupperware que não tem mais utilidade fora. Os potes de margarinas que não servem para nada. Pote de sorvete que não serve para nada. Cueca rasgada, calcinha rasgada que não serve para mais nada. Organize o seu ambiente e você vai ter uma mente organizada. E pode ter certeza, esse é um fator de sucesso fundamental. Continue com a gente e lembre-se, sucesso é questão de estratégia. Pegou a visão?